Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Sou Carlos Fenili e vou estar com você até 7 horas e 45 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos o quadro Empreender com a Tarsis, tem o Momento Empresarial com a Isadora, tem também o Mulher em Foco com a nossa presidente da Câmara agora, a Majô, e também tudo o que está acontecendo no Paraná Portal. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos aqui para mais um Paraná Notícias. Rapaz, eu estou viajando demais, deixando vocês na mão, né? Ontem foi o Marcelo Batista que teve no meu lugar. Aí, Kikão? Nem sei, acho que foi o Marcelão. Marcelo, obrigado, viu? Gratidão, tá bom? Vamos ao mercado financeiro, agrícola, desculpe. Mercado financeiro. Eu falei financeira, agrícola e errei o Amaro. Não é o Marcelo, é o Amaro de Oliveira. Amaro, obrigado, tá bom? O dólar no comercial, R$ 5,45. Já o euro, R$ 6,41. A libra fechou o dia de ontem, R$ 7,46. Mercado financeiro. E vou falar uma coisa para vocês. Teve uns caras aqui que gostam de pegar os erros, deu uma errada aí mesmo, viu? Errei, eu troquei o Marcelo, que é o Marcelão, que é o nosso, né, garoto propaganda, pelo Amaro de Oliveira, que é o nosso... a pessoa do agro. Antes da Tarsis, tem um amigo meu ali fora que vai falar com a Tarsis. Pega esse microfone vermelho aí, Marçal Siqueira, rapaz, tá aqui. Eu não vou perder a oportunidade de falar com um cara que, para mim, é um dos melhores jornalistas, tá ligado? Você é bondoso. Um dos melhores jornalistas de Maringá. Tem o meu respeito. O Kikão foi seu cinegrafista, se eu não me engano? Foi. Ele deu um pouco de trabalho, mas ele era um parceiro de toda hora, hein? Grande jornalista, teve à frente de eu acho que depois que você esteve com o Pinga Fogo, depois foi para a Globo, é isso? Eu, Pinga Fogo, CBN, Globo, CBN. Baita repórter, tinha informação, estava no ato sempre, e um cara de um grande coração, que depois foi cuidar da Viapar, não é isso? Eu fiz uma transição de carreira, eu queria muito atuar em gestão de pessoas, né? E quando eu comecei a pensar em atuar em gestão de pessoas, eu tinha que ter um convite para trabalhar numa empresa. E tinha um amigo que era jornalista, tinha ido para a Viapar na época. Aí me convidou para ir para lá. E lá eu fiquei, acho que perto de 3 anos, aí fui para a Cocamar, depois para a Unimed, depois para a Coopercard, e aí eu encerrei a carreira como executivo. Por tudo isso aí para mim, que era só a Viapar? É que com 52 anos deve ter dado alguma experiência na caminhada. Ô, Marcelo, você trabalhou com um dos, para mim, de Maringá, um dos gênios da comunicação, que é o Pinga Fogo. Sim. Um cara muito diferenciado, foi ícone aqui e tal, que não era fácil o convívio. Não, mas era muito interessante. Você também era um cara que não dava moleza, né? É interessante. Foi isso que pegou, né? Que você saiu daí. Eu fiquei 5 anos lá e quando eu fui sair, aconteceu uma coisa inusitada. Ele mandou uma carta para minha esposa, falando que eu precisava pensar, que não era o momento de sair, que ele gostava muito de mim e tal. Mas eu não estava saindo por briga com ele, não. Eu estava saindo porque eu queria experimentar o jornalismo da CBN, né? Mas eu tive uma excelente experiência, foi um dos melhores salários que eu ganhei na época, pagos em dia. Ele era muito justo, pagava em dia, não tinha problema. A gente era pressionado, né, Kikão? O tempo todo a trazer matéria, a gerar conteúdo. Quando você trabalhou com o Kikão, foi com o Pinga Fogo? Foi com o Pinga Fogo. O Kikão foi meu principal cinegrafista lá. Sério? Então depois você trabalhou... passou o Fábio, mas o Kikão foi mais tempo, né, Kikão? Acho que você trabalhou aí... Acho que com o Kikão deve ter trabalhado dos 5, uns 3 anos e meio, mais ou menos, com ele. E você fazia umas matérias picantes, assim, fiscalizando mesmo, né? Mas eu já fiz de tudo, né? De matéria policial a matéria investigativa. E eu sempre pensava assim, eu não preciso ser, atenção, hein, não confunda a palavra, filho da pauta, né? Eu precisava fazer alguma coisa que fosse extra-pauta. E aí eu sempre tentava achar alguma coisa diferente. Você não acha que falta isso hoje? Assim, eu estudei lá na Faculdade de Maringá, não concluí a faculdade, não. Porque daí veio aquela lei que primeiro precisava, depois não precisava mais. Depois aí deu aquela preguiça, falei, não vou mexer mais com isso, não. Mas assim, você não acha que falta para muitos aí viver a pauta, viver a matéria? Sabe o que eu acho? A gente precisa, com o tempo, ganhar maturidade, né? Certamente o que você faz hoje, a capacidade que você tem, não é a que você tinha quando você estava na faculdade. E essa geração, e eu tenho um filho nessa geração, que é a geração Y, é uma geração que acha que não precisa aprender mais e que está tudo bem, está tudo certo. E não é por aí, né? Eu ouço pessoas muito mais velhas do que eu, como ouço meu filho. O que falta é essa ponderação. Então, recebe uma pauta da produção,
vai e executa aquilo sem nenhuma criatividade no projeto. Você tá 3 entrevistados. Uma matéria hoje, a do contorno, que vai ser concretado todo, o melhor asfalto que existe é concreto. Aí vai fazer o contorno. Aí o repórter falou, mas quem que eu entrevisto? Eu falei, o povo vai sentir quem mais precisa, porque é o papel do repórter viver isso, né? A gente precisa dar voz a todas as possibilidades de voz, né? Ao poder público, às pessoas. Cada pauta é uma pauta. Né? No mínimo, você tem que ter 2 a 3 fontes daquilo que você vai fazer. E se você tem o povo, tem o executor, tem o autor da obra, é maravilhoso que você tem todos os lados, né? Eu sou fã desse cara, fiz questão de trazer. Demais, ele vai falar com a Tarsi daqui a pouco, mas eu sou mais fã ainda da sua esposa. Ela é maravilhosa. Eu também. A Nil é uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito. Você sabe que eu torço por você. Obrigado, meu irmão. Tá? Obrigado. Torço muito. Você me deu muita força aqui no lançamento do livro, sabe disso? Não, eu não fiz nada. Você é um cara que merece tudo de bom. Amém. Você é um cara que tem o meu respeito como gente, como caráter que você é, como pai de família, como pastor. Tá pastor também, não? Tô também. Pastor, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Bom? Eu que agradeço. Você falou da Nil e eu não posso deixar de agradecer porque... Ela é uma mulher diferente, cara, assim, falar sério. Eu acredito que boa parte do que eu vivo e já vivi na minha vida tem uma mão muito abençoadora dela, uma mulher de fato auxiliadora. Com todo respeito a você que eu amo, Nil, te amo, tá bom? Agora a Tarsis vai empreender com o Marçal, tá bom? Vamos lá. KJL Serviços Empresariais, Avenida Mandacaru 2034, Sobreloja, Sala 2, telefone WhatsApp 44 99102 2311. Bom dia, Carlinhos, bom dia a você que nos acompanha aqui no Paraná Notícias. Hoje é dia de Empreende Maringá. E, gente, hoje meu entrevistado já chegou tomando conta do estúdio, já chegou falando oi para todo mundo. E, para minha surpresa, eu nem sabia que ele é jornalista, já esteve aqui em outras oportunidades. Ele é o Marçal, eu tenho a alegria de receber ele aqui hoje. Hoje, mentor empresarial, falando aqui no Empreende Maringá. Seja muito bem-vindo de volta aqui à Band, Marçal. Muito obrigado, eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de poder dividir um pouco do conteúdo aqui contigo e compartilhar. Já estava com o Carlinhos ainda há pouco, né? Foi até uma surpresa, a gente estava batendo papo, vem aqui e tal, mas eu estou aqui para contribuir. Legal, legal é assim, né? Quando a gente tem muita história para contar, muitos amigos por onde a gente passa. E hoje o Marçal é mentor empresarial, ele tem uma mentoria que ajuda, auxilia no crescimento das pessoas, dos empresários. A gente estava conversando ali fora, né, Marçal? Sobre o desenvolvimento, o crescimento. Conta pra gente, então, começa contando sobre os pilares que você acaba trabalhando com esses empresários, que você identificou aí ao longo da jornada serem muito importantes. Boa parte do que a gente faz, né, e que a gente sempre vai ser cobrado, será por resultados. E os resultados, eles vêm, primeiro, do comportamento humano, se eu tenho comportamento adequado para fazer o que eu tenho que fazer, vem de liderança adequada, vem de gestão do tempo, vem de inteligência emocional e tudo isso buscando performance. Então, eu trabalho em 5 pilares, que são esses, né? Comportamento humano, inteligência emocional, liderança, gestão do tempo e performance, que são áreas que eu já sofri muito nelas, aprendi, continuo aprendendo para poder ajudar e poder ensinar as pessoas. Então, diferente de um processo, e não sou contra, de coaching, o mentoring, ele não faz perguntas. Ele já prepara as respostas para que aquele seu mentorando possa trilhar o caminho mais rápido. É como se você já soubesse o caminho e aí você conduz o seu mentorado até lá, né? É isso mesmo? É isso mesmo, porque hoje, né, a necessidade das pessoas, e talvez já tenha sido em outros momentos também, é do resultado rápido, é da necessidade da empresa para amanhã. E como mentor, eu já passei por gestão de equipes, eu já passei por gestão do tempo, por experiências emocionais positivas e negativas. Então, nesse caso, é dar um jeito dessa pessoa perceber isso mais rápido para ter resultados ainda mais efetivos e com menos tempo. Vamos começar, então, falando aí desse primeiro pilar que você nos trouxe, né? Dessa análise, desse autoconhecimento também, né? De você conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. Como é que você trabalha isso dentro do seu negócio, junto com os seus mentorados? Olha, o primeiro passo, e eu sempre digo isso, quando a gente pensa em inteligência emocional, a primeira base da inteligência emocional é o autoconhecimento. A inteligência emocional eu também trabalho, mas pensando em autoconhecimento, será que você que hoje empreende, você que tem uma empresa, você sabe
no que você é bom, você sabe que tipo de comportamento você entrega um comportamento mais de dominância, mais de influência, mais de estabilidade, mais de cautela, porque pode ser que você deveria entregar um outro comportamento que não é nato seu. E você vai ter que trabalhar para entregar um outro tipo de comportamento, mesmo que seja adaptado. Então, a base para qualquer desenvolvimento é saber quem eu sou, é o autoconhecimento. Partindo daí, os demais eles vão se encaixando com menos dificuldade e talvez com um pouco mais de facilidade. Olha só, quero dar um testemunho aqui sobre a relevância de você entender os seus principais talentos, as suas principais habilidades. Eu sou contadora, sou advogada e tenho um perfil de influência altíssimo. E eu sempre me considerei uma excelente profissional. Caramba, eu sou uma excelente profissional. Mas como eu sofria de ficar atrás do computador fechando balanço. Quando eu entendi isso, quando eu entendi a minha influência, quando eu entendi que eu performava melhor no comercial da empresa do que atrás do computador fechando balanço, foi quando meus negócios alavancaram de uma maneira significativa, de uma maneira real. Então, isso que o Marcel está trazendo, eu vivi dentro dos meus negócios, como isso faz diferença. E é uma coisa muito simples hoje em dia, né, Marcel, de você buscar, procurar e trazer, não só para nós empresários, mas para os nossos colaboradores também, né? Exatamente, porque você consegue descobrir qual é o potencial que aquela pessoa tem. E hoje, por exemplo, eu uso uma ferramenta que a gente chama de engenharia de equipe. Você desenha a cadeira comportamental e coloca em cima o perfil da pessoa. Aí você fala assim, opa, peraí, aqui falta senso de urgência, aqui falta persuasão. E quando você detecta isso, vem um plano de ação. Fica muito mais fácil trabalhar naquilo que eu já sei que está mapeado e, de fato, é libertador. Veja você deu um testemunho que é maravilhoso, que é sair do anonimato para vender, para se comunicar, que tem a ver com a sua autoinfluência. Imagina você o tempo todo atrás de um computador fechando balanço, DRE. Não tenho nada contra quem faz isso. Precisamos de pessoas assim. Só que melhor a pessoa certa no lugar certo. Olha lá. Falando em melhor a pessoa certa no lugar certo, eu quero dar um recado para você que está assistindo aqui a gente. Você sabia que você pode focar no seu trabalho e terceirizar alguns serviços aí dentro da sua empresa, do seu negócio, que talvez você não seja, né, não tenha tanta habilidade? Estou falando da KJL Serviços Empresariais, uma empresa de terceirização de BPO financeiro. Você pode passar o seu financeiro para uma empresa especializada, para uma empresa que tenha expertise de serviços financeiros, uma empresa que vai com certeza trazer mais resultados e clareza, relatórios, gráficos, que mostrem aí talvez onde o seu dinheiro esteja escorrendo. Já ouviu aquela frase? Gente, eu não sei para onde meu dinheiro vai, né, Marçal? De repente a KJL vai entrar aí dentro do seu negócio e mostrar com clareza para você os seus resultados financeiros e você foca na sua atividade principal, você foca naquilo que realmente você sabe fazer de melhor. Isso também é sabedoria, isso também é inteligência emocional, né, Marçal? Sem dúvida, né? Conheço a Karine, ela esteve num podcast meu recentemente e ela falou muito do BPO financeiro e das questões de tirar o peso do empreendedor daquilo que ele não sabe fazer. E na boa, né? Quem é bom em tudo não é bom em nada. Os generalistas, eles têm um prazo de validade, porque há momentos em que você vai ter que dar conta daquilo que você foi contratado a fazer, ou daquilo que a sua empresa entrega. Então, se você é bom em vendas, mas você não é bom em fechamento de caixa, você precisa de alguém que saiba disso. Isso, mostrar essa sua vulnerabilidade, não precisa ser para o mercado. Pode ser para uma consultoria especializada e que vai te ajudar, sem dúvida alguma. Sensacional. Marçal, um outro pilar que eu sei que você trabalha, que eu sei também que é o ponto fraco de muitos empresários, já me pediram até ajuda nessa área, é na gestão de tempo, né? É um dos pilares que você trabalha. Conta um pouco para a gente sobre essa gestão de tempo, esse desafio que não só os empresários, acredito que a maioria das pessoas aí vem enfrentando. Olha, o problema nosso é que atualmente nós estamos levando as coisas como se a vida tivesse prioridades, com S. Só que todo dia, eu, empresário, você, empresária, apresentadora, você, empreendedor que nos vê, nós temos uma prioridade que é maior do que todas para aquele dia, que pode ser uma ligação para um cliente, que pode ser uma solução de um problema complexo. Nós precisamos começar a dar prioridade ao que é prioridade. Então, o que eu faço? Eu tenho uma grande lista, que eu chamo de DR, Depósito de Responsabilidade. Tudo que me vem à mente, eu coloco lá na DR, no meu celular. Toda noite eu visito. E quando eu visito, eu penso assim, isso aqui que eu estou visitando agora, se eu resolver amanhã, aumenta meu faturamento, diminui meu custo, então eu vou fazer. Isso aqui melhora o processo, então eu posso deixar para o dia seguinte. Tudo aquilo que me aproxima do resultado é prioridade.
O que me afasta do resultado é uma tendência que eu posso cuidar depois. Mas quando eu coloco na DR, tudo é importante naquele momento. E depois eu vou olhando para a DR, vendo o que é grave, o que é urgente, o que é tendência, para fazer uma separação clara e atender o que é necessidade, para não achar que eu vou apagar incêndio o tempo todo. Não dá. Eu tenho uma ferramenta chamada Tétrade do Tempo e algumas pessoas elas ficam no circunstancial e no interruptivo o tempo inteiro. E aí não vai ter resultado mesmo. Olha que incrível, que coisa simples que você trouxe, muitas vezes até óbvia, que a gente não para pensar realmente. Gente, DR, que nome sugestivo, hein? Nome muito sugestivo. Muito legal. Marçal, mais um pilar, então, para a gente falar. Ainda dá tempo da gente falar mais um pilar. Qual que é o outro extremamente relevante que você considera que vale a pena trazer aqui? Inteligência emocional, sem dúvida alguma, né? As pessoas dizem assim, eu não levo desaforo para casa. Ok, então você manda para casa de alguém. Porque você fala o que pensa. Quem fala o que pensa não é apenas sincero, às vezes é sincericida. E todas as vezes que eu explodir emocionalmente, ou eu estou perdendo a amizade, ou eu estou perdendo o negócio, ou eu estou deixando o dinheiro ir embora. Então eu digo às pessoas o seguinte, você precisa de apenas 6 segundos para não tomar uma decisão equivocada, que é o que eu chamo de CPAD. Congela, pensa, analisa e depois você decide. Esse congela, você precisa de apenas 6 segundos para a sua amígdala cerebral não responder automaticamente. Que a amígdala tem a responsabilidade de dizer assim, ataca essa pessoa ou foge, ou uma situação específica. Então a inteligência emocional, ela vai dizer muito de onde você vai chegar. A sua competência técnica vai te colocar dentro da empresa. O seu comportamento, que vem da sua inteligência emocional, vai dizer em que mesa você vai sentar e por que tempo você vai ficar lá. Pense nisso. Sem inteligência emocional, a gente vai chegar, mas talvez não tão longe quanto poderíamos. Olha que incrível isso que ele trouxe pra gente. Isso vai definir em que mesas você vai sentar e você vai permanecer sentado, né? Já falamos aqui várias vezes, né? O quanto realmente esse networking, você tá ao lado das pessoas certas na hora certa, isso vale muito mais que dinheiro efetivamente, né? E isso tem a ver com a tua inteligência emocional, isso tudo tem a ver com o quanto você cuida também dessa questão. Sei que você trouxe os seus livros aqui, Marçal, para mostrar pra gente. Legal. Ele é autor de livros também, tem uma longa jornada aqui para contar. O Carlinhos trouxe aqui esse spoiler também nessa conversa com eles. Mostra pra gente. Esses dois aqui são os mais recentes, né? Eu tenho 4 livros, o Gestão de Empresas, o Salve Sua Vida, o que há por trás do talento e comportamento humano, o Destrave e o Marcado. Então, o Destrave é um livro que eu falo de inteligência emocional, gestão do tempo, procrastinação. E aqui é um buraco na minha vida, um problema seríssimo que eu enfrentei de ser acusado de ter me envolvido com uma empresa que passou as pessoas para trás da questão financeira e eu não era sócio, fui vítima da mesma empresa. E aqui eu coloquei como eu aprendi nessa trajetória de dor. Então, esses dois são os mais recentes. Eu terminei agora um chamado 100 Dias. E ele disse que é um livro que eu vou tratar de algumas palavras de Jesus ditas nos evangelhos, trazidas do grego para o português. Esse eu quero ver se eu lanço até novembro ainda desse ano. Uau, muito bom. Parabéns aí pela tua jornada, parabéns por fazer do limão uma limonada, né? Sobre isso, é inspiração também. Quero que você deixe suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser saber mais de você, conhecer um pouco da tua jornada e do teu trabalho também, por favor. Legal, meu Instagram é o Marçal Siqueira, né? Sem cedilha. LinkedIn também é o mesmo nome. Eu tenho muito material no Instagram, se a pessoa for para lá, vai encontrar muita coisa. E entrando no Instagram, lá tem links para todas as outras minhas redes. Muito obrigada pela tua generosidade de estar aqui, Marçal, falando com a gente, falando com o público do Empreende Maringá. E até semana que vem. KJL Serviços Empresariais, Avenida Mandacaru 2034, Sobreloja, Sala 2, telefone WhatsApp 44 99102 2311. Eu segurei o Marçal aqui. Ô, Marçal, conta uma curiosidade que nós quer saber. Naquela ida e vinda lá do Pinga Fogo, é verdade que teve um negócio que, um lance assim dele falou, vem fazer uma matéria por dia de manhã que eu vou pagar 6 mil por você? É mito ou é verdade? 6 mil? 5 mil, sei lá, para uma matéria de manhã? Naquela época, lá atrás. Eu vou te dizer que foi muito bem remunerado, mas... Mito nossa parte é mito, né? É mito, mas assim... Mas ele realmente falou com você para você voltar depois de CBN e tudo? Falou para voltar, falou, quanto você vai ganhar lá, eu vou pagar aqui. E aí, na época, eu estava indo para lá, acho que era por 3.600, 3.700 na época. Isso estamos falando aí ele falou, volta para cá que eu vou te pagar isso daí, vou te pagar um pouco a mais. Mas eu queria mesmo mudar de ares, né? Só que
o combo do Pinga Fogo era muito interessante. Chegava final de ano, assim, tinha tipo dia 27, 28 de dezembro, ele falava assim, tá em casa? Tô. Pega o carro, enche o tanque, tem um apartamento lá na Praia de Caiobá para você ficar 4 dias. A despesa é minha. Ele era muito generoso nisso. Então, foi difícil sair, porque ele ganhou o coração da minha esposa, e aí minha esposa falou, você quer mesmo mudar para ganhar menos? Na época ainda ela achava que era ganhar menos, né? Ela não entendia até onde eu queria chegar. E hoje eu sou grato a ele, porque... A cada passo que você deu. Cara, foi muito interessante, porque eu não podia ir no supermercado, eu ia de boné, porque era muito conhecido. Você está toda hora em rede, você está toda hora num programa daquele nível de audiência. O Pinga para quem tá maluco, não sabe, cara. o Pinga batia a Globo, tá, gente? Batia. Batia. E assim, né, e fala aqui de audiência, a Globo ainda tem muita audiência. O Pinga batia, na época áurea, a Globo, gente. Era tipo 2 pontos acima. Acima da Globo. Não tinha para ninguém. Ele era gênio. Como o Ratinho também é gênio, como alguns que nasceram para isso, né? Muito interessante. O Bruno trabalhou com vocês. Você lembra do Bruno Abreu? Tem tanta... Ô, Bruno, fala com ele aí. Ele já tinha saído. Foi depois. Você só ouvia as conversas. O que o Pinga falou para você lá, Bruno? O Pinga era muito fã do Marçal. Ele gostava muito, tentou trazer ele 2 vezes, mas o Marçal já estava... Não sei se está saindo isso no ar, está saindo o que você está falando? Que legal. Bruno, obrigado. Eu fico muito grato, assim, porque são histórias que eu nunca vou apagar, porque elas fazem parte da minha trajetória, né? E foi o único lugar que eu consegui um salário que eu podia pagar a faculdade, porque eu não tinha como pagar. Eu já era casado, filho para nascer e tudo. E todos os veículos naquela época pagavam menos do que ele. Ele dava carro, enfim, era... Você sabe o que eu te chamei aqui? Só para você saber o tanto que você é grande, entendeu? Você Obrigado. é grande faz tempo, cara. Obrigado. Tá bom? Valeu. Obrigado, viu? Até mais. Tá bom. Deixa eu dar um recado para você. Falar da Ótica Comercial, gente. De atendimento e os melhores preços em óculos, joias e relógios, as principais marcas, as últimas tendências e as mais avançadas tecnologias digitais é na Ótica Comercial. Ô, Rodrigo Lucas, responde para mim. A Prefeitura de Maringá vai reparar ou preparar mais de 400 prédios na cidade? A Secretaria de Infraestrutura de Maringá publicou uma licitação no valor de quase 32 milhões de reais para reparos em prédios aqui na cidade. Nós tivemos diversos problemas com prédios aqui, inclusive prédios sendo interditados parcialmente aqui na cidade. Quanto a isso, eu converso agora com o Wagner Musso, que tem mais detalhes sobre essa licitação. Wagner, explica pra gente um pouquinho sobre essa licitação, como é que vai funcionar. Essa licitação, na verdade, é uma de manutenção de pintura, né, para você ter uma ideia. Hoje o município tem em torno de 450 próprios públicos, né? São em torno de 450 prédios do município, onde você tem que fazer os reparos, pintura, pintura de grades, pintura de quadras poliesportivas, enfim. Essa licitação de quase 32 milhões de reais, ela é um registro de preço. Isso não significa que o município irá gastar isso. Mas quando eu faço uma licitação desse tamanho, eu tenho que colocar tudo o que existe no município, quantificar e esperar caso haja necessidade. Vou dar um exemplo, você vai pintar uma Vila Olímpica, por exemplo. Quantos 1000 metros quadrados há de pintura no local daquele? Quando você vai fazer a pintura da tua casa, isso custa caríssimo. Porém, quando você vai quantificar o produto que vai lá, você tem que saber quais lixas que usam, qual tipo de massa, qual tipo de tinta, qual tinta que vai especializada para piso, qual que é para teto, enfim. Então, quando você faz uma licitação dessa, sai lá 32 milhões de reais, as pessoas imaginam que você vai gastar isso, mas não significa que você gaste, porque ele é um registro de preço, você deixa isso numa estante, está lá, então você tem tudo aqui, o que você precisa, você vai lá e busca. Então, pode ser que no final de ano você tenha gasto aí 5, 6 milhões com esse tipo de atuação nos prédios do município. Então você você pode gastar até 32 milhões, mas normalmente nunca chega próximo a isso, porque o quantitativo de tipo de material que você tem que ter para que não falte, porque se eu começar a pintar esse prédio, por exemplo, da infraestrutura, quando eu chegar ali eu falo, nossa, mas eu não tenho a tinta óleo ou a tinta que eu vou pintar a grade. Aí acabou, eu não vou conseguir fazer porque eu não vou conseguir ter outra licitação. Então é algo que ele é programado, nós fizemos um grande levantamento, você vai em loco, você tem que saber que tipo de materiais que você tem que ter para poder fazer a licitação.
Então, muitas vezes as pessoas não entendem, falam, mas nossa, 32 milhões de reais é muito dinheiro. E realmente é muito dinheiro. Mas é necessário que você tenha isso pronto para a hora que você precisar, você não ter uma surpresa e ficar na mão. Na verdade, a prefeitura está preparando a licitação, né, Rodrigo? E assim, as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, quando você vai fazer uma licitação de salgadinho, aí põe lá 1 milhão, o cara fala, nossa, 1 milhão de salgadinho? É que ele está preparando uma licitação para o ano inteiro. Então, às vezes, faz a licitação e não usa. Então, tem isso. E quando é na questão de reforma, de tal, tem que colocar, especificar os itens, né? Deixa eu falar com você. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Deixa eu falar com você do Vale Sorte, gente. O Vale Sorte dessa semana está demais e você não pode perder. Já pensou se fosse assim? Num tropeço e tcharam! Mudar de vida. Mas não é bem assim. Para mudar de vida mesmo, compra seu Vale Sorte. Essa semana não tem uma nem duas, são 3 motos zero. E ainda tem uma Fiat Toro com uma moto na caçamba. E não podemos esquecer dos 10 giros de Milão. E o Gêmeo está por aí mudando muitas vidas. E quem sabe a próxima não seja a sua. Sabe o que custa só R$10 e pode virar a chave da sua vida? É o Vale Sorte, só ganha quem compra. Só ganha quem compra e você que aqui da nossa região tem muito mais chance, porque o Vale Sorte é nosso, é daqui. E você ainda ajuda a Santa Casa lá de Londrina, tá bom? Eu vou ali comer aquele pãozinho de queijo da Canção, mas eu já volto, tá bom? Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias e vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja na região da Cocamar, R$ 114,16. Já o milho, R$ 48,22. O trigo, já a saca de 60 quilos também, R$ 78,02. E o quilo do suíno, R$ 8,36. E a arroba do boi gordo, R$ 312,12. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Vou trazer uma matéria, uma proposta anual da presidência da Câmara Municipal de Maringá. Pensa em adequar reformas e a questão da casa, né? Cuidar a questão dos projetos, dos gastos, inclusive, é um cuidado da Major com a nossa Câmara de Maringá. Pois é, a Câmara de Vereadores, hoje com 23 cadeiras, também tem nessa configuração 92 assessores parlamentares de cargos comissionados. Esse número pode aumentar. Cada vereador pode contratar, de acordo com esse projeto de reforma administrativa, mais um cargo de confiança. Nós vamos conversar com a presidente Major a respeito dessa reforma administrativa, o porquê e o que isso vai representar à casa. Eu fui eleita para fazer a gestão da Câmara Municipal e logo que eu assumi eu identifiquei que não há um organograma na Câmara contemplando toda a estrutura administrativa da Câmara unificada. O que nós temos são 2 organogramas separados que não se conversam e bem como também na lei que estabelece o organograma não tem todos os setores da Câmara, como as sessões, por exemplo, que estão desenhadas no organograma. Nós estamos reestruturando a casa, fazendo um organograma unificado com todos os setores da casa, aceitando e então organizando de maneira administrativa a casa. Há uma solicitação de alguns vereadores por ter mais mão de obra nos gabinetes, até sugeriram a contratação de estagiário por gabinete. A mesa diretora da casa está analisando todas as possibilidades para que a gente possa garantir o serviço prestado para o maringaense. Importante ressaltar que a Câmara de Curitiba tem aumentado o número de assessores, a Câmara de Londrina tem mais assessores que a Câmara de Maringá, a cidade aumentou bastante, todas as possibilidades estão sendo analisadas para que a gente possa fazer uma proposta única que contemple e atenda à necessidade do maringaense. E também com o aumento do número de vereadores, de 15 para 23, a produção legislativa aumentou bastante. E esse setor da casa, que é a diretoria de assuntos legislativos, está muito sobrecarregada. A possibilidade que está em estudo de se aumentar
capacitar o vereador, um assessor para o vereador, é para desafogar muito essa questão da Casa Legislativa, que está sobrecarregada em muitas de suas atribuições. É o primeiro ano que nós estamos com 23 vereadores e ajustes na casa precisam ser feitos para poder corrigir e atender. Tudo buscando fazer um melhor mandato para os vereadores e todos os subsídios que eles precisam para poder exercer o seu trabalho. Isso pode representar o quê? Mais funcionários? Que número mais ou menos? 23? Um por vereador? Por enquanto, somente especulação. Nós estamos dando, junto com a casa, junto com os vereadores, a melhor possibilidade para poder atender as demandas que nós temos aqui hoje. Isso aumenta o custo também, é claro, fazendo essa adequação, aumentar o custo interno da Câmara. Sim, a Câmara ela trabalha com um orçamento que vem da Prefeitura de 5% da receita corrente líquida da Prefeitura. Hoje nós não gastamos 2,5%, nós temos margem para poder melhorar e aprimorar o serviço legislativo. Inclusive, estamos com um projeto chamado Câmara Inteligente para contratar soluções tecnológicas e inovadoras para também auxiliar o trabalho aqui da casa. Estamos modernizando e dando subsídios para os servidores e os vereadores trabalharem de maneira mais ágil e eficiente. A senhora explicou, né, justificou no início da entrevista, mas a senhora sabe que isso pode trazer algumas críticas por parte da população, da comunidade, que já não aprovou o aumento do número de vereadores, na grande maioria, né? Como que vocês vão lidar com isso? Bom, nós entendemos, né, que há uma especulação nesse momento em relação a isso, mas nós estamos aqui para fazer o melhor trabalho que nós podemos em prol do maringaense. A cidade cresceu muito, são muitos bairros representados, a população de Maringá cresceu e nós precisamos ter capilaridade para estar em todos os locais e fazendo o nosso trabalho. Então nós precisamos dar o subsídio para que o vereador possa estar aqui e fazer o melhor que ele pode fazer o seu trabalho. Você já tem, presidente, nesse início de legislatura, um resultado assim, mais positivo desse aumento de vereador? A gente sabe que no início o pessoal estava começando a trabalhar, a se organizar ainda. Já pegou o jeito da coisa? Todos os vereadores aqui estão com muita vontade de trabalhar. A prova é que nós estamos com recordes de requerimentos e indicações por parte dos gabinetes dos vereadores. A produção legislativa aumentou muito nos gabinetes e isso tem sobrecarregado também o setor da casa, que ajuda a fazer essa gestão. Então todos os 23 vereadores estão aqui para fazer o melhor trabalho para o maringaense. O vereador é o cargo mais próximo que tem das pessoas, é o cargo mais técnico que tem no município, é quem aprova o orçamento do prefeito, quem aprova a LDO, quem aprova a LOA, o PPA da prefeitura. Então, nós precisamos dar subsídio técnico para que o trabalho do vereador seja com cada vez mais qualidade. Sobre o aumento, a ampliação do prédio, como está no momento? Foi solicitado pela empresa que está em licitação, que venceu a licitação, uma prorrogação do prazo. Nós estamos analisando se nós concederemos ou não essa prorrogação. Isso está dentro do valor que já foi estipulado? Foi, eles pediram um aditivo de tempo e não um aditivo de recurso nesse momento. Hoje seria o quê? 4 milhões o custo? 4,100 mil reais. Tem previsão de quando mais ou menos vai ser entregue essa parte da Câmara, esse aumento? Eles solicitaram o aumento do prazo até novembro desse ano, mas nós temos uma comissão técnica da Câmara que está analisando prorrogar ou não esse contrato. Pois é, tá aí. A Major falou um pouquinho lá, né, desse aumento de vereadores, né, que tinha que ter sido pensado antes, como já foi aumentado, agora tem que adequar a casa, né? Já foi feito obras lá dentro, aumentando os gabinetes, mas aí aumenta também o trabalho. Então, é isso aí. Deixa eu falar com você. Atenção você, dona de casa e consumidor exigente e fã da praticidade da Canção, que está de cara nova. Essa marca que vem... que você já conhece, pelas linhas completas de frangos congelados, está de cara nova. Com um novo visual, a marca deixou tudo ainda muito mais moderno e apetitoso, é verdade. As novidades não param por aí não, tá? E vem uma série de lançamentos que promete variar o seu cardápio e facilitar o seu dia a dia. Então você fique ligado aqui no Paraná Notícias, que você vai descobrir a Canção transformando qualidade em sabor todos os dias. Muita novidade. Então, tá bom? Aqui no Paraná Notícias. Agora nós vamos ao momento empresarial com a Isadora.
Bom dia, Paraná, bom dia, Maringá. E hoje é um dia muito legal que eu tô com uma jovem de 24 anos, inovadora, diretora, faz vídeos, faz clipes, é roteirista, é influenciadora. Então hoje nosso papo vai ser muito legal. Seja muito bem-vinda, Duda. E nós vamos iniciar uma pergunta muito legal. Como que a gente cria essa criatividade? Ou como que vem essa criatividade para fazer vídeos e tudo mais? Oi, Isa, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, a criatividade, ela tá dentro de todo mundo. Tem muita gente que diz, eu não sou uma pessoa criativa, como que você faz? Bom, a criatividade, ela tem que ser cultivada. Então, eu estrategicamente, constantemente faço escolhas de como que eu vou cuidar e estimular um pouco mais a minha criatividade. Por exemplo, do caminho da minha casa até o escritório, que eu faço todo dia. Um dia ou outro que eu estou um pouquinho mais desanimada, que minha cabeça não está funcionando, os estímulos não estão vindo, eu forço esses estímulos fazendo uma rota diferente. Ou então, hoje eu preciso criar um roteiro. Vou fazer lá em um café diferente, não sei, qualquer ambiente diferente, para que eu sinta cheiros diferentes, veja pessoas diferentes, esteja em ambientes que façam que eu mude essa minha cabeça cotidiana e comece a me inspirar para fora da caixa. Isso é importante. Legal. E uma questão, e depois que eu tenho essa criatividade, que eu pensei numa ideia muito legal para fazer vídeos, como que eu vou colocar essa minha ideia num papel? Como que eu vou fazer um roteiro sobre isso? Certo. Toda ideia, ela tem que ter planejamento, organização. Então, tive uma ideia, preciso anotar ela, seja em um roteiro, uma planilha para os empresários, ou storyboard, moodboard para quem é do audiovisual. Então, ok, eu tenho um tema de uma ideia. Estou falando agora do audiovisual ou de vídeos para redes sociais no geral. Joguei no papel esse tema. Ok, agora como que eu vou desenvolver essa ideia? Já puxo aqui uma flecha e vou jogando tudo, vou fazendo um mapa mental aí nesse papel e isso aqui vai ser o meu start. Nessa folha de papel que eu vou ter conseguido tirar aqui da minha cabeça, não deixar essa ideia ir embora, porque às vezes a gente está ali tomando um banho e aí vem uma ideia genial. Nossa, amei, uma hora eu faço. Não, uma hora você faz, realmente. Mas você precisa anotar ela, você precisa estruturar ela. E é a organização. Organização, então, ok, primeiro eu coloquei o tema aqui no papel. E depois, como que eu vou elaborar ela? Qual que é o prazo que eu tenho? O que eu tenho de recurso? Então, tudo vira uma grande organização. Tem planilha, tem roteiro, tem storyboard, enfim, qualquer que seja a situação sua. Para quem está empreendendo e tem as redes sociais, eles podem usar vídeos, tem até o próprio LinkedIn, tem o Instagram. Como que você aconselha essas pessoas que ou estão iniciando ou que já estão há muito tempo no mercado, como que eles podem utilizar essa rede social ao seu favor? Lembrando que muitas das pessoas, elas usam as redes sociais, mas elas não sabem fazer vídeos. Tem uma forma correta de começar, tem um enquadramento melhor para fazer. E quem que a gente pode... A gente pode utilizar até o ChatGPT para ajudar a gente nesses roteiros? Pode e deve usar muita inteligência artificial para ajudar vocês a dar esse start. A gente sempre fala, para começar a fazer coisas para redes sociais, conteúdos, tem que começar. E tudo é teste. Mas eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu ligo a câmera e não consigo falar. Tenta de novo amanhã. Tenta de novo depois de amanhã, 1 hora vai sair. O importante, ok, não tenho tanta noção de enquadramento, de fotografia, testa. Okay? Se você não tem um profissional ali do seu lado para te ajudar com isso, o roteiro, o ChatGPT é um bom start. Não aconselho vocês a usarem inteiramente a ideia do chat, porque às vezes ele, enfim, não consegue transparecer sua essência. Isso é muito importante para as redes sociais. Como que você vai se destacar no meio dessa multidão de conteúdos que a gente tem todo dia? Então, é a sua personalidade que vai mandar e que vai te diferenciar de tudo isso. E Duda, você é a irmã da Monique e você acabou de me falar que você é diretora e roteirista e que você acabou de fazer um vídeo há 3 semanas que já tem mais de muitas visualizações. Como que foi criar esse vídeo? Como que foi esse processo de você trabalhar com a sua família, com a sua mãe, com as suas irmãs? Até mesmo me fala um pouco sobre o projeto Irmãs das Nuvens. Como que veio essa ideia e como que você junta tudo isso?
Certo. Trabalhar com a família, gente, eu sempre digo que quem aprende a trabalhar com a família sabe trabalhar com qualquer tipo de pessoa, porque é realmente muito desafiador. E você precisa ter um nível de profissionalismo muito grande para isso andar, para dar certo. Irmãs na Nuvem é uma empresa minha com a minha outra irmã, Michele, são de vídeos lúdicos. Então, vídeos bem viajadões. É o que vai... Para quem está cansado de conteúdo, vai ter um novo conteúdo mais fresh, mais diferentão aí nas redes sociais. Tipo, vou fazer você, Isa, sair voando aqui do estúdio da Band. E a gente faz. E isso vira um vídeo com uma grande estética marcante. A gente faz vídeos para outras empresas também. E no clipe da Monique, que é um clipe totalmente lúdico, ele é um clipe muito Irmãs na Nuvem. Então a gente já começa o videoclipe lá nos céus, a Monique como uma gigante. Fizemos todo esse roteiro megalomaníaco, pelo prazo que tínhamos e pelos recursos também, mas ralamos e deu bom, porque o audiovisual é isso, a gente faz com o que a gente tem e com o que a gente não tem também, o importante é dar certo. Que bom, muito obrigada. Passa pra gente as suas redes sociais para ela entrar em contato com vocês e muito obrigada. Ok, as minhas redes sociais é @dudacarrache e Maria Eduarda Carrache para Facebook e Instagram, @dudacarrache com C e @Irmãs na Nuvem para minha empresa de audiovisual lúdico. Obrigada, gente. Uma ótima manhã para vocês. Deixa eu dar um recado para você, a gente falar do Colégio Ângulo. O Colégio Ângulo é tudo que a gente precisa para ter tranquilidade, para que os nossos filhos aprendam tudo de bom, tá bom? Preste atenção aí. Do 6º ano ao pré-vestibular, o Ângulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. E agora nós vamos falar tudo do melhor portal do Paraná, o Paraná Portal. Pois é, rapaz, o Paraná Portal que tá bombando, cara nova, tudo de bom, junto com 60 anos do Grupo J. Malucelli, que é uma história maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem, Carlinhos, bom dia, pessoal. Bom, falando Tem uma novidade boa para Maringá, né? Com certeza, exatamente sobre isso que eu vou falar, Carlinhos. O governo vai investir mais de 400 milhões em duplicação do contorno sul de Maringá. O governo do Paraná anunciou a duplicação do contorno sul de Maringá com investimento de 400 milhões. A obra, aguardada há décadas, será realizada pelo DER-PR e tem como objetivo melhorar o tráfego na Avenida Sinclair Sambate, que liga Maringá a cidades vizinhas como Paissandu, Sarandi e Marialva. O trecho é essencial para o escoamento da produção e sofre atualmente com um trânsito intenso e pavimento deteriorado. A duplicação promete mais segurança, eficiência e durabilidade para motoristas e caminhoneiros. Você sabe que o pavimento em concreto é muito melhor. Por quê? Porque quando na subida o asfalto ele cede, né? Sim. E o concreto não. O concreto é muito mais tranquilo também na hora de arrumar, na hora de consertar. Se tiver um buraco é muito mais fácil. Não precisa interditar todo mundo, então... Top demais, é um avanço. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Você vai me pagar um pãozinho de queijo da canção hoje. Então vamos agora. Vamos. Deixa eu, pera aí, eu tá aí. Vamos junto. Vamos, cadê aí? Não aparece nós lá? Ah lá, já deixaram nós, já.